Romanos 12 explicado os 5 sinais de que o Evangelho está transformando sua vida. Antes de chegarmos às exortações práticas de Romanos capítulo 12, precisamos começar onde a própria carta aos Romanos começa e termina, na glória e na santidade de Deus. O Deus apresentado nas Escrituras não é uma versão melhorada do homem. Ele é infinitamente santo, perfeitamente justo e absolutamente digno de toda adoração. Em Isaías capítulo 6 verso 3, os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa santidade revela um problema profundo em todos nós. Ao longo dos 11 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo demonstrou que judeus e gentios estão igualmente debaixo do pecado. Em Romanos capítulo 3 verso 23, ele afirma: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Sem exceção. Não apenas os criminosos, os corruptos ou os violentos. Todos nós nascemos afastados de Deus, incapazes de produzir uma justiça que nos torne aceitáveis diante dele. Mas a grande mensagem de Romanos não termina na condenação. Ela aponta para a solução providenciada pelo próprio Deus. Cristo veio ao mundo não como mero exemplo moral, mas como substituto perfeito. Em Romanos capítulo 5 verso 8, lemos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao chegar em Romanos capítulo 12, Paulo faz uma transição extraordinária. Depois de explicar a depravação humana, a justificação pela fé, a união com Cristo, a adoção como filhos, a soberania de Deus na salvação e a certeza da glorificação futura, ele passa a responder uma pergunta fundamental: como vive uma pessoa que realmente compreendeu o Evangelho? Romanos capítulo 12 não ensina como ser salvo. Romanos capítulo 12 ensina como vive quem já foi alcançado pela graça. Isso é extremamente importante. A obediência cristã não é a causa da salvação. Ela é o resultado da salvação. Paulo inicia o capítulo dizendo em Romanos capítulo 12 verso 1: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Observe a expressão: pelas misericórdias de Deus. Toda a vida cristã nasce das misericórdias de Deus. Não do medo. Não da culpa. Não da tentativa de conquistar aceitação. Mas da gratidão por aquilo que Cristo já realizou. Neste 12º episódio da nossa série em Romanos, veremos 5 verdades transformadoras de Romanos capítulo 12 que revelam como o Evangelho muda nossa relação com Deus, nossa maneira de pensar, nossa convivência com a Igreja, nossa atitude diante das pessoas e nossa resposta ao mal. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores desta série, recomendo fortemente que o faça. Romanos é uma construção progressiva. Cada capítulo aprofunda aquilo que o anterior começou a revelar sobre o plano glorioso de Deus na salvação. E uma pergunta começa a surgir diante de nós: se Cristo realmente morreu em seu lugar? Se Deus realmente o justificou pela fé? Se você realmente foi alcançado pela graça, sua vida hoje demonstra essa transformação? É exatamente isso que Romanos capítulo 12 nos ajudará a responder. Um cristão verdadeiramente transformado entrega toda a sua vida a Deus. Paulo inicia Romanos capítulo 12 com uma das exortações mais importantes de toda a carta. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Romanos capítulo 12 verso 1. A primeira palavra deste versículo é fundamental, portanto. Paulo está ligando tudo o que vem a seguir aos 11 capítulos anteriores. Em outras palavras, ele está dizendo: à luz de tudo que Deus fez por vocês em Cristo, agora vivam desta maneira. O Evangelho sempre produz transformação. A salvação pela graça nunca conduz à indiferença espiritual. Ela conduz à entrega.
A expressão ofereçam traduz um verbo grego que era frequentemente utilizado para descrever a apresentação de uma oferta diante de Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram colocados sobre o altar. Mas agora Paulo apresenta algo surpreendente. O cristão não oferece um animal. O cristão oferece a si mesmo. Mas existe uma diferença importante. Os sacrifícios do Antigo Testamento morriam. O cristão é chamado a ser um sacrifício vivo. Todos os dias. Em cada área da vida. No trabalho. Na família. Nas finanças. Nos pensamentos. Nas palavras. Nos relacionamentos. Tudo pertence a Deus. Aqui encontramos uma ligação profunda com o ensino de Jesus em Lucas capítulo 9 verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Observe que Paulo não está falando apenas de atividades religiosas. Ele não diz: ofereçam seus domingos. Ofereçam algumas horas da semana. Ofereçam apenas seus momentos de oração. Ele diz: ofereçam o corpo de vocês. O corpo representa a totalidade da vida prática. Isso confronta uma das maiores ilusões do coração humano. Muitas pessoas desejam um Cristo Salvador. Mas não desejam um Cristo Senhor. Querem perdão. Querem paz. Querem vida eterna. Mas não querem submissão. Romanos capítulo 12 destrói essa separação. Cristo não redime apenas uma parte da vida. Ele redime a pessoa inteira. Essa verdade já havia sido anunciada em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20. Vocês não são de vocês mesmos. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui encontramos 3 marcas de uma vida transformada. 3 evidências de um sacrifício vivo. 1. A vida deixa de girar em torno de si mesmo. O Evangelho desloca o homem do centro. Cristo passa a ocupar o lugar principal. 2. As decisões passam a ser tomadas para a glória de Deus. A pergunta deixa de ser: o que eu quero? E passa a ser: o que glorifica a Deus? 3. A gratidão substitui a obrigação. O cristão não obedece para ser salvo. Obedece porque foi salvo. É importante perceber que Paulo não apela para a culpa. Ele não diz: entreguem-se porque Deus está zangado. Ele diz: pelas misericórdias de Deus. O combustível da santificação é a graça. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Primeiro ele contemplou a santidade de Deus em Isaías capítulo 6. Depois reconheceu seu pecado. Em seguida recebeu perdão. Somente então declarou: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 verso 8. A ordem nunca muda. Graça primeiro. Obediência depois. Sua vida pertence inteiramente a Cristo ou apenas algumas áreas dela? Existe alguma área que você ainda mantém fora do senhorio de Jesus? Você serve a Deus por gratidão ou apenas por obrigação religiosa? Suas decisões demonstram que Cristo é o centro da sua vida? Muitas pessoas passam anos frequentando igreja sem jamais se entregarem verdadeiramente a Cristo. Conhecem versículos. Conhecem doutrinas. Conhecem hinos. Mas continuam vivendo como proprietárias da própria vida. Romanos capítulo 12 nos lembra que o Evangelho não produz apenas novos hábitos. Ele produz novos donos. Quando Cristo salva uma pessoa, ele não apenas perdoa seus pecados. Ele passa a governar seu coração. Talvez hoje o Senhor esteja mostrando áreas que ainda não foram colocadas sobre o altar. Talvez sejam preocupações. Talvez seja orgulho. Talvez sejam planos pessoais que nunca foram submetidos à vontade de Deus. A boa notícia é que Deus não exige essa entrega para então oferecer graça. Ele oferece graça para tornar possível essa entrega. Por isso não tenha medo de colocar sua vida nas mãos de Cristo.
Ninguém jamais perdeu algo ao entregar tudo ao Salvador. Pelo contrário, foi exatamente quando perdeu a vida por amor a Cristo que finalmente a encontrou. No próximo ponto veremos uma segunda transformação indispensável da vida cristã. Porque Romanos capítulo 12 ensina que a verdadeira mudança começa na mente e não apenas no comportamento. 2. A transformação da mente. O Evangelho muda a forma como você enxerga a vida. Depois de chamar os cristãos a se apresentarem como sacrifício vivo diante de Deus, Paulo continua dizendo em Romanos capítulo 12 verso 2: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui encontramos uma das descrições mais profundas da verdadeira conversão. O apóstolo não fala primeiramente sobre mudança de comportamento. Ele fala sobre mudança de mente. No texto grego, a palavra traduzida como transforme é metamorfó, de onde vem a palavra metamorfose. A ideia de uma transformação profunda, que acontece de dentro para fora. Não se trata de uma maquiagem espiritual. Não é uma reforma superficial. É uma mudança de natureza produzida pela ação de Deus. Essa mesma palavra aparece em Mateus capítulo 17 verso 2, quando Jesus é transfigurado diante dos discípulos. O Evangelho produz uma transformação tão profunda que afeta a maneira como enxergamos Deus, o pecado, a vida, a eternidade e a nós mesmos. Observe também a ordem do texto. Paulo não diz: transformem sua mente para serem salvos. Ele diz: deixem que Deus os transforme. A iniciativa continua sendo da graça. Isso se conecta diretamente com a promessa de Ezequiel capítulo 36 versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. O Evangelho não apenas muda o destino eterno. O Evangelho muda a forma de pensar. Antes da conversão, o homem natural avalia tudo segundo os valores do mundo: sucesso, prazer, status, dinheiro, reconhecimento. Mas quando Deus abre os olhos de uma pessoa, ela começa a enxergar aquilo que antes parecia sem valor. Cristo torna-se precioso. A santidade torna-se desejável. A eternidade torna-se real. É exatamente isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perceba novamente. O problema não é falta de inteligência. É falta de vida espiritual. Por isso o Evangelho não consiste apenas em transmitir informação. Ele envolve regeneração. A tradição judaica do primeiro século valorizava profundamente o estudo da lei. Porém, muitos haviam reduzido a fé a práticas externas. Jesus confronta isso repetidamente. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 versículos 27 e 28, ele declara: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Cristo mostra que Deus olha além das ações. Ele vê os pensamentos. Ele vê as intenções. Ele vê o coração. Por isso a renovação da mente é indispensável. Podemos resumir esse ensino em 4 sinais de uma mente transformada pelo Evangelho. A pessoa passa a pensar mais em Deus do que em si mesma. O pecado deixa de ser tratado como algo trivial. A palavra de Deus se torna fonte de direção. A vontade de Deus passa a ser vista como boa e não como um peso. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo chamado santificação. Mas ela sempre produz frutos visíveis. Sua forma de pensar hoje é diferente daquela de antes de conhecer Cristo? Quais valores do mundo ainda exercem forte influência sobre sua mente? Quando você toma decisões importantes, a palavra de Deus realmente orienta seus passos.
Muitas pessoas desejam uma vida diferente sem permitir que Deus transforme sua maneira de pensar. Querem paz sem arrependimento. Querem segurança sem submissão. Querem bênção sem Cristo. Mas a verdadeira mudança começa quando Deus renova a mente. É por isso que a exposição constante às Escrituras é tão importante. A mente humana é diariamente moldada por notícias, redes sociais, entretenimento e opiniões. Se não for alimentada pela verdade de Deus, ela inevitavelmente será moldada pelos padrões deste século. Talvez você esteja enfrentando uma batalha interna neste momento. Talvez existam medos, culpas, preocupações ou pensamentos que têm roubado sua alegria espiritual. A boa notícia é que o mesmo Deus que justifica pecadores também transforma pecadores. A graça que salva é a mesma graça que renova. E aquele que começou a boa obra em você não abandonará essa obra no meio do caminho. Se este estudo está edificando sua vida e ajudando você a compreender melhor a profundidade do Evangelho em Romanos, aproveite este momento para inscrever-se no canal, curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir a verdade da Palavra de Deus. Escrever nos comentários: Senhor, transforma minha mente pela Tua Palavra. E não se esqueça, este é o 12º episódio da nossa série em Romanos. Se você perdeu os capítulos anteriores, vale a pena assistir para compreender toda a riqueza da mensagem que Paulo está construindo ao longo desta carta extraordinária. No próximo ponto veremos uma consequência prática dessa transformação. Como o Evangelho destrói o orgulho humano e ensina o cristão a viver em humildade diante de Deus e dos irmãos. 3. O Evangelho produz humildade e serviço. Cada crente recebeu dons para a glória de Deus. Depois de falar sobre a transformação da mente em Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2, Paulo passa a tratar de uma consequência inevitável do Evangelho verdadeiro, a humildade. Ele escreve em Romanos capítulo 12 versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Observe como Paulo inicia essa exortação. Ele não diz, pela minha autoridade. Ele diz, pela graça que me foi dada. Até mesmo seu apostolado era resultado da graça. No texto grego, a expressão usada para não pense de si mesmo além do que convém comunica a ideia de alguém que possui uma avaliação exagerada da própria importância. O Evangelho destrói esse tipo de orgulho. Antes da conversão, o homem vive para si mesmo. Depois da conversão, ele começa a entender que tudo o que possui veio de Deus. Essa verdade aparece em 1 Coríntios capítulo 4 verso 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se glória como se não o tivesse recebido? A lógica é simples. Se a salvação veio da graça, se a fé veio da graça, se os dons vieram da graça, então não existe espaço para arrogância. Essa verdade era profundamente contracultural em Roma. A sociedade romana valorizava status, posição social, prestígio e honra pública. As pessoas competiam constantemente por reconhecimento. Mas Paulo ensina que, dentro da igreja, a lógica do reino de Deus é diferente. O cristão não pergunta: como posso ser admirado? Ele pergunta: como posso servir? Por isso Paulo prossegue dizendo em Romanos capítulo 12 versículos 4 e 5. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui encontramos uma das imagens mais belas da igreja. O corpo humano possui muitos membros: olhos, mãos, pés, ouvidos. Cada um possui uma função diferente. Mas todos trabalham para o bem do corpo. Da mesma forma, Deus distribuiu dons diferentes entre os seus filhos. Paulo continua em Romanos capítulo 12 versículos 6 a 8 listando vários desses dons: profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia,
O foco da passagem não está na grandeza dos dons. O foco está na fidelidade com que eles são usados. O Evangelho nos ensina que Deus não chama todos para a mesma função, mas chama todos para a mesma missão: glorificar Cristo. Isso também revela algo importante sobre a soberania da graça. Os dons não são conquistas humanas. São presentes divinos. Em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, Paulo afirma: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O mesmo princípio se aplica à vida cristã. Tudo é graça. A salvação, a fé, o serviço, os dons, a perseverança. Tudo procede de Deus. Podemos resumir este ensino em 4 verdades transformadoras. O Evangelho destrói o orgulho humano. Cada crente possui um papel importante no corpo de Cristo. Os dons são presentes da graça, não troféus pessoais. O propósito dos dons é servir e glorificar a Cristo. Essa é uma mensagem extremamente necessária em nossos dias. Vivemos numa cultura que incentiva a autopromoção. As redes sociais constantemente nos empurram para a comparação. Mas o Evangelho nos chama para algo melhor. Não competir. Não exibir. Não buscar aplausos. Mas servir. Você tem usado seus dons para a glória de Deus ou para reconhecimento pessoal? Quando observa pessoas mais capacitadas que você, sente gratidão ou inveja? Você enxerga a igreja como um corpo do qual faz parte ou apenas como um lugar que frequenta? Quando compreendemos verdadeiramente o Evangelho, deixamos de medir nosso valor pela comparação com outras pessoas. Não precisamos provar nosso valor. Não precisamos lutar por posição. Não precisamos viver tentando impressionar os outros. Cristo já fez aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Por isso podemos servir com alegria e humildade. Talvez você olhe para a sua vida e pense que tem pouco a oferecer. Talvez veja outros ensinando, liderando ou realizando ministérios visíveis e imagine que seu serviço é pequeno demais. Mas Deus não mede importância da mesma forma que o mundo. A viúva que serve silenciosamente. O irmão que ora pelos outros. A pessoa que encoraja os abatidos. O cristão que demonstra misericórdia. Todos são preciosos diante de Deus. No reino de Cristo, não existem servos insignificantes. Existem apenas servos alcançados pela graça. Se esta série em Romanos tem fortalecido sua caminhada com Deus, aproveite este momento para inscrever-se no canal, deixar seu comentário dizendo qual verdade mais falou ao seu coração, compartilhar este estudo com alguém que precisa compreender o Evangelho. E se você perdeu os episódios anteriores desta série, volte e assista desde o início. Cada capítulo de Romanos constrói uma compreensão mais profunda da obra gloriosa de Deus na salvação. No próximo ponto veremos como o Evangelho transforma nossos relacionamentos e produz um amor que vai muito além das palavras. Isso nos levará ao coração prático da vida cristã descrita por Paulo em Romanos capítulo 12. 4. O Evangelho transforma nossa resposta ao mal, a vitória que não vem da vingança, mas da graça. Chegamos a uma das partes mais desafiadoras de Romanos capítulo 12. Depois de ensinar sobre consagração, renovação da mente e amor cristão, Paulo toca em um assunto que afeta a todos nós: como responder quando somos feridos, injustiçados ou perseguidos. Em Romanos capítulo 12 versículos 17 a 21, lemos: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra usada por Paulo para vingança está relacionada à ideia de executar justiça por conta própria.
O apóstolo está ensinando que existe uma diferença entre justiça e vingança. A justiça pertence a Deus. A vingança nasce do coração humano caído. Esse ensino tem raízes profundas no Antigo Testamento. Paulo cita Deuteronômio capítulo 32, verso 35, onde Deus declara: "A mim me pertence a vingança e a retribuição." Em outras palavras, Deus não delegou ao pecador a função de juiz supremo. A tendência natural do coração humano é responder ao mal com mais mal. Alguém nos ofende. Queremos retribuir. Alguém nos machuca. Queremos devolver na mesma moeda. Alguém nos trai. Queremos vê-lo sofrer. Mas o Evangelho produz uma transformação radical. O cristão não responde segundo sua natureza caída. Ele responde segundo a graça recebida. Pense no exemplo supremo de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, lemos: "Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente." Observe que Cristo não venceu o mal usando as armas do mal. Ele venceu o mal através da obediência ao Pai. Na cruz, Jesus não estava apenas nos dando um exemplo. Ele estava carregando nossos pecados. Ele estava sofrendo a ira que nós merecíamos. Ele estava reconciliando inimigos com Deus. Por isso Paulo pode ensinar algo tão radical. O cristão não precisa viver consumido pela vingança porque sabe que existe um juiz perfeito governando o universo. Essa verdade produz 3 transformações profundas. 3 verdades sobre como o Evangelho muda nossa resposta ao mal. Não precisamos carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos. Podemos tratar pessoas difíceis com graça porque fomos tratados com graça. Confiamos que Deus julgará toda injustiça perfeitamente. Essa é uma das marcas mais visíveis de uma pessoa transformada pelo Evangelho. Qualquer pessoa consegue amar quem a ama. Mas somente a graça de Deus produz amor pelos inimigos. Foi exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. "Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está nos céus." Isso não significa aprovar o pecado. Não significa ignorar a verdade. Não significa permitir abusos. Significa entregar a justiça final nas mãos de Deus. Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Você está carregando ressentimentos que apenas roubam sua paz? Sua reação às ofensas se parece mais com a natureza humana ou com a graça de Cristo? Você realmente acredita que Deus fará justiça perfeita? Muitas pessoas vivem presas ao passado porque continuam alimentando feridas antigas. Talvez alguém o tenha traído. Talvez tenha mentido para você. Talvez tenha ferido profundamente sua família. E embora os anos tenham passado, a dor continua presente. Mas existe uma prisão invisível no ressentimento. Quando a vingança domina o coração, a pessoa permanece ligada ao ofensor. O Evangelho oferece liberdade. Não porque a injustiça foi ignorada, mas porque Cristo garante que nenhuma injustiça ficará sem resposta diante do tribunal de Deus. Ao mesmo tempo, esse texto nos leva ao coração do Evangelho. Porque a verdade é que todos nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo afirma: "Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida." Perceba a maravilha da graça. Nós não fomos salvos porque éramos amigos de Deus. Fomos salvos quando éramos seus inimigos. E se Deus demonstrou tamanho amor por nós, como podemos negar graça aos outros? Se este estudo está fortalecendo sua caminhada com Cristo, aproveite este momento para deixar seu comentário, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem, curtir o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, e se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios da nossa série em Romanos. No próximo ponto veremos uma das conclusões mais impactantes deste capítulo.
Como o Evangelho transforma completamente nossa maneira de enxergar a vida e o propósito para o qual fomos salvos. 5. O Evangelho nos ensina a vencer o mal com o bem. Chegamos a uma das partes mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais belas de Romanos capítulo 12. Depois de ensinar sobre consagração, renovação da mente, serviço cristão e amor sincero, Paulo encerra o capítulo mostrando como o Evangelho transforma nossa resposta diante do mal. Em Romanos capítulo 12 versículos 17 a 21, lemos: Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O verbo utilizado por Paulo para vencer transmite a ideia de conquistar uma batalha. A questão apresentada aqui é profundamente prática. Como um cristão reage quando é ferido, injustiçado ou perseguido? O impulso natural do coração humano é revidar. O homem caído pensa: se me feriram, vou ferir também. Se me humilharam, vou devolver na mesma moeda. Se me atacaram, vou atacar mais forte. Mas Paulo ensina que o Evangelho cria uma nova maneira de viver. Por quê? Porque Cristo agiu exatamente assim conosco. Em Romanos capítulo 5 verso 10, lemos: Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho. Observe a palavra. Inimigos. Antes da conversão, não éramos amigos de Deus. Éramos rebeldes. Pecadores. Inimigos. E qual foi a resposta de Deus? Destruição imediata? Não. Cristo veio ao mundo para morrer por seus inimigos. Essa é a lógica do Evangelho. Jesus ensinou a mesma verdade em Mateus capítulo 5 versículos 44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Na cultura romana do primeiro século, a honra era defendida por meio da retaliação. A vingança era considerada uma demonstração de força. Mas o Evangelho apresenta uma força maior. A força da graça. A força do perdão. A força da confiança na justiça de Deus. Paulo apresenta aqui 4 atitudes que demonstram maturidade cristã. 1. Recusar a vingança pessoal. O cristão não entrega a justiça às próprias mãos. Ele confia no juiz perfeito. 2. Buscar a paz sempre que possível. Nem sempre a paz depende de nós. Mas nossa postura deve ser pacificadora. 3. Fazer o bem aos inimigos. Essa é uma das marcas mais extraordinárias do cristianismo bíblico. 4. Confiar na justiça final de Deus. Nenhuma injustiça ficará sem resposta diante do Senhor. Nenhuma. Como você costuma reagir quando é ferido por alguém? Existe alguma mágoa que você continua alimentando há anos? Você tem confiado na justiça de Deus ou tenta resolver tudo com as próprias mãos? Sua resposta ao mal é diferente da resposta do mundo? Muitas pessoas vivem presas a ressentimentos antigos. Carregam feridas que aconteceram há anos. Dormem pensando naquilo. Acordam lembrando daquilo. E sem perceber se tornam prisioneiras da própria amargura. O Evangelho oferece liberdade. Perdoar não significa chamar o mal de bem. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa entregar a causa ao juiz perfeito. Significa confiar que Deus julga melhor do que nós. Talvez alguém tenha ferido profundamente você. Talvez a injustiça tenha sido real. Talvez as cicatrizes ainda existam. Mas lembre-se: Cristo conhece a dor da injustiça. Ele foi rejeitado, humilhado, condenado injustamente, crucificado,
E mesmo assim orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 verso 34. Quando o Evangelho domina o coração, o cristão aprende a responder de forma sobrenatural. Não porque seja naturalmente forte, mas porque a graça de Deus o transforma. Se este estudo tem fortalecido sua caminhada com Cristo, aproveite este momento para inscrever-se no canal, deixar seu comentário, compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir a verdade do Evangelho. E se esta série em Romanos tem sido uma bênção para você, escreva nos comentários. Romanos está transformando minha compreensão do Evangelho. Isso também ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Ao final de Romanos capítulo 12, Paulo nos deixa uma pergunta silenciosa. Se Deus venceu o mal que havia em nós através da cruz de Cristo, como podemos continuar vencendo o mal com mais mal? A verdadeira vitória cristã não acontece quando derrotamos nossos inimigos. A verdadeira vitória acontece quando a graça de Deus vence o pecado dentro de nós. E essa é uma das maiores evidências de que realmente entendemos o Evangelho. Conclusão: o Evangelho que transforma a vida. Ao chegarmos ao final de Romanos capítulo 12, uma verdade se torna impossível de ignorar. O Evangelho não apenas muda nosso destino eterno. O Evangelho muda nossa vida presente. Ao longo deste estudo vimos 5 grandes verdades. O cristão oferece sua vida como sacrifício vivo a Deus. O cristão tem sua mente renovada pela palavra. O cristão serve humildemente no corpo de Cristo. O cristão ama de forma sincera e sacrificial. O cristão vence o mal com o bem. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida. Como alguém pode viver dessa maneira? A resposta não está em mais esforço humano. Não está em mais disciplina. Não está em mais religiosidade. A resposta está em Cristo. Foi exatamente por isso que Paulo começou Romanos apresentando a realidade do pecado humano. Todos pecaram. Todos se afastaram de Deus. Todos são culpados diante do tribunal do Deus Santo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho. Jesus Cristo viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Morreu na cruz levando sobre si os pecados do seu povo. Ressuscitou ao 3º dia vencendo a morte. E hoje oferece perdão completo e vida eterna a todo aquele que se arrepende e crê. Talvez você tenha acompanhado esta série inteira. Talvez este seja o primeiro vídeo que você assistiu. Mas a pergunta continua sendo a mesma. Você já se rendeu a Cristo? Não estou perguntando se você acredita que Deus existe. Não estou perguntando se você frequenta uma igreja. Não estou perguntando se você procura ser uma boa pessoa. Estou perguntando: você já reconheceu seu pecado diante de Deus? Você já abandonou sua confiança em si mesmo? Você já depositou sua esperança exclusivamente em Cristo? Porque o Evangelho não é um convite para melhorar a própria vida. É um chamado para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Se hoje o Espírito Santo está convencendo você do seu pecado e mostrando a beleza do Salvador, eu quero convidá-lo a fazer uma oração. Não existe poder mágico em palavras repetidas. A salvação pertence ao Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Por isso, se esta oração expressa o desejo sincero do seu coração, eu convido você a repeti-la comigo, em voz alta ou em silêncio. Repita comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que muitas vezes vivi para mim mesmo e não para a tua glória. Confesso que não tenho méritos para apresentar diante do Senhor. Preciso da tua graça. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que ele ressuscitou dentre os mortos. Hoje abandono toda confiança em mim mesmo. Abandono minha própria justiça. Abandono minha autossuficiência. E me entrego completamente a Cristo. Perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração. Dá-me um novo desejo de viver para a tua glória.
Recebe-me por causa de Jesus. Ensina-me a seguir o Salvador todos os dias da minha vida. Eu me rendo ao Senhor. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu confio somente em Cristo para minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, quero encorajá-lo a continuar buscando ao Senhor na sua palavra. Procure uma igreja bíblica fiel. Leia as Escrituras diariamente. Aprenda mais sobre Cristo. E lembre-se: a sua esperança não está na força da sua fé. A sua esperança está na perfeição do Salvador. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E agora eu deixo uma última pergunta para você refletir. Se Cristo entregou a própria vida para salvá-lo, o que ainda impede você de entregar sua vida a Ele? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você.